O Firefly X3 tem a proposta de ser um headphone com bateria enorme, cancelamento ativo de ruído, microfone embutido e tudo isso com preço baixo. Mas será que ele entrega tudo isso mesmo? Para começar, eu gostaria de sim informar que esse modelo foi enviado pela empresa aqui para o canal, mas assim como no passado, isso não significa que o review vai ser positivo. Muito pelo contrário. Deixa eu te explicar. Partindo ali da parte física, o modelo é o que a gente conhece como um headphone over-ear. Isso significa basicamente que ele é grande o suficiente para cobrir toda a orelha. É mais normal nessa faixa de preço ser aqueles fones de ouvido headphones que só ficam em cima da orelha e não cobrem a orelha por completo. Ademais, também eu acho legal a gente mencionar que tem bastante botão pra gente mexer nele por aqui. Aqui embaixo a gente tem um botão ali de ligar o Anki, o cancelamento de ruído, que eu vou falar daqui a pouco também, o botão de volume, um botão de ligar, uma entrada P2, sim, esse fone de ouvido sim é sem fio, mas há a possibilidade de utilizar com o fio que veio na caixa por sinal, entrada USB-C para carregamento e uma entrada ali para você embutir o microfone que ele acompanha nele também. A gente tem ainda os ajustes mais comuns aqui nas orelhas para você ajustar como você prefere usar e tudo mais. E a gente tem ali uma certa flexibilidade, mas não muita. Antes de falar da qualidade sonora, eu queria só citar um pouco a respeito das suas funções. Um grande diferencial desse modelo por já trazer bastante coisa não muito comum nessa faixa de preço. Primeiramente, a gente tem, obviamente, o Bluetooth, no caso 5.0, portanto é possível parear o modelo em mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Além de também o Anki, como eu falei. Temos um modo transparente, no qual através dos microfones embutidos nele, ao mesmo tempo que te isolar do ambiente externo, consegue te amplificar algumas partes, para se você, por exemplo, uma pessoa estiver querendo conversar com você e você tá com fone de ouvido, você conseguir ouvir ela com mais clareza. A gente também, obviamente, tem um modo normal e também é possível desligar para conseguir uma economia de bateria um pouco maior, né? Entrando um pouco mais específico no Anki, é importante dizer que ele é um ótimo quebra-galho. Por mais que é óbvio, não é tremendo cancelamento de ruído. Se você, por exemplo, estiver num ambiente muito barulhento como um metrô, ainda vai ser possível de ouvir boa parte, mas é obviamente melhor do que sem, né? Seguindo adiante, na orelha direita a gente tem alguns controles via touch bem interessantes que possibilitam algumas outras funções escondidas nesse dispositivo também. Para começar, se você segurar a orelha direita, você ativa ali o modo transparência, só que ali momentaneamente. A ideia seria que, vamos supor, você está trabalhando, alguém chega para conversar com você, você segura a mão direita ou fala com a pessoa, depois tira de volta. Se você apertar duas vezes, você ativa um modo bass, né, que eles chamam, basicamente ali um modo para dar uma ampliada nas frequências mais graves, por mais que não faça lá muita diferença, como eu vou falar daqui a pouquinho. E também nós temos, se você apertar 3 vezes, o modo gaming. Infelizmente, no manual do modelo não tem nada especificando o que esse modo faz, mas eu acredito que seja ali para dar uma melhorada na latência, provavelmente, para você não ter ali um delay muito grande quando você tá jogando e tudo mais. Passado tudo isso, vamos então falar do áudio, né? Obviamente a parte mais importante. O modelo tá custando ali na faixa dos R$200 atualmente. Isso significa que as suas expectativas não podem ser muito altas, já que é um modelo que é sim voltado para ser barato. Porém, ainda assim, eu fiquei um pouco desapontado. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu não sou lá exatamente como você pode considerar um audiófilo. Eu tenho uma certa boa dificuldade de perceber nuances entre fones de ouvido mais baratos e fones de ouvidos mais caros. Porém, até eu percebi ali algumas coisas um pouco fracas nesse modelo. Basicamente, nada é especialmente interessante. O modelo tem um som bem sensal, digamos assim. Baixos, médios e graves vão ser bem pouco ampliados. Sim, como eu falei, você tem ali aquele modo baixo específico, mas na minha opinião ele vai basicamente baixar o volume de tudo. Acaba que te prejudica mais do que ajuda. Agora, o outro grande diferencial desse modelo é ser ali talvez mais inclinado para um headset. Se a qualidade de áudio não for magnífica, mas pelo menos você tiver uma qualidade geral ok, que eu acho que esse modelo sim entrega, mas você tivesse esse diferencial do headset um pouco mais interessante, boa parte da situação aqui meio que se neutralizaria, porque assim, é um outro foco. Não é tanto para ouvir música, é mais para falar em calls de Discord, esse tipo de coisa. Só que ele também desapontou nesse aspecto. Agora, neste momento, você está ouvindo a gravação de áudio do meu S22 normal.
Agora você está ouvindo o áudio captado do microfone padrão desse headphone. Você pode perceber que está bastante estourado. Agora, o que eu acho mais estranho ainda é o que acontece quando eu conecto esse microfone, tecnicamente, que seria mais interessante, né? Para você usar numa videochamada e tudo mais. Então agora eu estou passando para o áudio para esse microfone aqui. Está ainda mais estourado, mesmo tendo deixado a captação no mínimo possível no Windows. Como vocês podem ver, é melhor simplesmente nem utilizar o microfone dedicado desse modelo, mas ainda assim, mesmo usando o microfone normal, ainda é bem fraco. Por fim, antes de concluir, eu só queria mencionar um pouco a respeito da bateria. O grande benefício de headphones em comparação com fones de ouvido interauriculares é o fato da bateria ser bem mais interessante por ser um bicho bem maior, né? O modelo tem ali bateria advertida no manual sem ANC de aproximadamente 33 horas ouvindo música ou 40 horas com comunicação ou 65 horas de standby. Agora, sim, é uma bateria bem interessante, mas eu acho que assim, o principal diferencial é o fato de que se tiver acabando a bateria, você pode simplesmente conectar via fone, via cabo, né? Obviamente com o seu computador, provavelmente ali numa porta combo, né? Áudio e microfone não funcionando nas portas convencionais. Enfim, de qualquer forma, num celular, hoje em dia é difícil de ter entrada P2, isso é sim uma limitação. Mas para quem vai usar esse modelo como headset, provavelmente você vai utilizar ele conectado no computador, né? Enfim, vale a pena comprar um modelo como esse? Recentemente aqui no canal eu pude testar o QCY-H3, por mais que eu ainda não pude fazer um review completo a respeito desse fone. O modelo vai ter ali uma construção bem parecida, é um modelo visualmente bem parecido. Ele acaba não tendo tanto essa proposta de headset, é mais um headphone mesmo tradicional. Com relação à qualidade de áudio, com alguns ajustes ali no equalizador eu consegui puxar um pouco mais do QCY. Acaba que tem mais gente falando na internet a respeito desse fone de ouvido, por ser um fone vendido nacionalmente, é mais fácil de encontrar guias de como melhorar um pouquinho a qualidade. Mas ainda assim, em qualidade eu diria que assim, né, o QCY não é muito mais interessante não. A questão é que através da AliExpress, ambos estão custando mais ou menos o mesmo preço, mas é sim possível encontrar o QCY de forma nativa no Brasil, por um pouco mais, só que você não tem que sofrer tanto ali com alfândega e tudo mais, ou com a demora para entregar o produto, né? Porém, sendo bem sincero, eu não conseguiria usar nenhum dos dois modelos no meu dia a dia pelo simples fato de que, pelo menos nessa faixa de preço, eu acho muito difícil de encontrar um headphone com uma construção boa o suficiente para não doer no meu uso. Eu gostaria de que principalmente essas almofadinhas aqui de cima fossem um pouco maiores, ali um pouquinho, um uso um pouco mais prolongado, você começa a sentir o plástico duro, que sim, nessa faixa de preço é o que você vai encontrar mesmo, não tem muito jeito, mas você começa a sentir isso na sua cabecinha, né? Vai do gosto, obviamente, depende muito se você está acostumado ou não, mas eu prefiro ainda fones intra-auriculares pelo simples fato de que, no geral, eles acabam sendo mais confortáveis para o meu uso. Se você está procurando um headphone nessa faixa de preço, eu te recomendo dar uma reavaliada. Querendo ou não, produtos nessa faixa de preço não vão ser tão interessantes em quesito de qualidade. Você está querendo levar muito por pouco. Acaba que sim, nessa faixa é melhor às vezes você levar um earbuds, por exemplo, um fone de ouvido intra-auricular, pelo simples fato de que nessa faixa você vai conseguir encontrar coisas de mais qualidade. Em promoções, um Galaxy Buds FE, por exemplo, não fica muito distante. Vai ter uma qualidade de áudio muito mais interessante, além de também uma qualidade de ANC ali, de cancelamento ruído um pouco melhor também, por mais que sim, uma bateria não tão interessante. Se você realmente quer um headphone, eu sugiro esperar um pouco para gastar um pouco mais, para ter ali um produto que você vai poder usar por mais tempo, uma qualidade mais legal e um conforto mais legal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima.